Olá, pessoal, seja bem-vindo ao podcast Contabilês, o podcast que tem a missão de simplificar para você que está aí do outro lado da telinha para poder entender melhor um pouquinho o lado empresarial e seja um mundo que abrange o lado empresarial e contábil. Tá ok? Então, hoje nós estamos aqui com Cris Nicomedes e também com Sara Rangel. Seja bem-vinda, Sara. Obrigada, grande prazer estar aqui com vocês, Cris e Denis. Isso aí. Então, Sara, primeiro, assim, nós queremos entender o que a Sara faz, o que come, onde vive, né? Então, Sara, o que que você hoje faz que pode contribuir um pouco para a gente aí no meio empresarial, no meio corporativo, né? Quem é a Sara? Certo. Bem, eu trabalho com redes sociais desde 2019, então atuo gerenciando redes sociais. A área que eu atuo hoje é social media, sou especialista em tráfego orgânico, então produção de conteúdo para rede social. Nós temos aí o tráfego pago, que é voltado para os anúncios e tudo, e nós temos o tráfego orgânico, que é onde você capta seguidores que vão ser seus possíveis clientes. Então, desde 2019 eu me profissionalizo nessa área para que as empresas ganhem mais audiência através dos canais digitais e essa audiência venha a ser os seus clientes. Também atuo como story maker hoje, então eu faço cobertura para eventos, casamentos, aniversários e também para eventos corporativos. Então, já estive com vocês, né, realizando a cobertura. Então, cobertura estratégica que mostra aquele evento empresarial pela perspectiva da empresa, o que ela quer trazer com aquele evento, mas especialmente na área de social media. Então, eu pego a essência da empresa, que aquela empresa quer passar na rede social, qual que é o objetivo dela, e faço com que nós possamos atrair seguidores, então, número de seguidores, para que esses seguidores se tornem clientes. E esse caminho é feito com, né, o conteúdo de topo, meio, fundo de funil. A gente trabalha várias estratégias para que a rede social não seja um perfil vitrine, mas sim um perfil que traga resultado. Isso aí. Um negócio muito importante que você falou aí sobre o tráfego orgânico, né? A entrega orgânica, né? Nós, por exemplo, aqui no escritório, a gente já fez algumas divulgações pagas, lógico, né? Mas o resultado que nós colhemos hoje é do orgânico, né? Para quem não sabe o que que é o orgânico, você faz um trabalho dentro da sua rede social e por conta do trabalho bem feito, que é feito lá pelo social media, automaticamente isso vai dando resultados, né? O posicionamento na rede social é isso? Isso, exatamente. Eu sempre falo que a rede social, ela não é a decisora da compra do seu cliente, mas ela é decisora se ele vai entrar em contato com você ou não. Então, a pessoa vai chegar ali na rede social, ela vai comprar de você direto? Pode ser que não, muitas vezes não. Mas o que vai fazer ela entrar em contato é o seu perfil no Instagram. Ela vai pegar o perfil da Exato, vai pegar o perfil de uma outra contabilidade. No caso de qualquer coisa. Hoje, por exemplo, quando eu vou ao restaurante, eu confiro o perfil no Instagram. O que que tem ali, qual que é o cardápio, como que é aquele ambiente, se combina com o que eu quero, se não combina. E se tem 3 publicações de 2019, eu já fico desconfiada. Será que esse lugar está funcionando? Então, ele é um decisor. A pessoa olha ali o seu perfil, o que que tem ali? Será que atende às minhas necessidades? Conecta comigo? É o tipo de empresa que eu contrataria? Então, eu vou clicar no link da bio. Se não, não. Então, ele é um decisor para que a pessoa entre em contato com você e aí entre no teu processo comercial. Por que que eu falo que ele não, que a pessoa não compra a partir do seu perfil? Porque a compra, ela é um processo. Depois que ela clica no link da bio, ela vai para o atendimento, enfim, depende de vários fatores, mas ela vai decidir se a pessoa vai entrar em contato com você ou não. E isso é muito importante, porque se ela não entra em contato, não tem ali um possível cliente. Você perdeu um possível cliente. Verdade, isso a gente experimentou aqui, né? A gente tem um trabalho que a gente faz no Instagram já tem muitos anos, e teve uma época que a gente deu uma virada de mudança de comportamento, e a gente notou isso, né? De fato, não traz venda, mas ele é o caminho para que a pessoa possa tomar a decisão, né? A Exato. gente não fecha a venda por lá hoje. E olha que a gente gastou muito pouco em tráfego pago, então o nosso olho ele é mais orgânico de fato. Sim, exatamente. Até mesmo quando a gente investe em tráfego pago. Porque hoje eu vejo um anúncio ali na rede social de uma empresa, né, que eu vou contratar ali um serviço que é importante, uma parte extremamente importante da minha empresa. Uhum. Vou contratar um serviço, eu vou clicar no anúncio direto para entrar em contato? Muito provavelmente não. Aquele anúncio não vai ser suficiente para convencer um lead em determinados nichos. Contabilidade é um deles. Provavelmente a pessoa vai querer verificar o perfil de vocês.
Poxa, para quem já realizou trabalhos, o que que trabalha, que tipo de empresa que atende? Será que me atende enquanto mês? Será que me atende enquanto... Vai pesquisar ali no perfil de vocês. E se não tem essas informações? A pessoa vai ficar confusa e vai ser um dinheiro perdido no tráfego pago. Vai ser um dinheiro perdido, um tempo perdido naquele criativo, naquele anúncio, uma campanha perdida, uma contratação para o gestor perdida. Por quê? Porque o orgânico não está estruturado. A Então, é gente teve necessário. aqui esses dias o Yuri da Canoa Comunicação e a gente conversava um pouco sobre isso, que hoje em dia a maioria da população virou publicitário, né? Então vocês têm essa questão aí. E muita gente acaba se arriscando, fazendo tráfego pago, sem a estratégia correta e falar, não funciona. Mas é porque não tem um conhecimento amplo ali. Então, como é que você vê a importância, Sara, de uma pessoa contratar um social media? O mito é social media ou social media? Mídia ou social média? Olha, pode pronunciar social, pode pronunciar social media. Eu prefiro social media. Social media. Isso. Então, pronto. Então, tá aí revelado contabilês. Isso, Social brasileiro não precisa falar social media. Pode falar social media. E não precisa falar social média, porque também é horroroso, isso. né? O social media está excelente. Isso. Então, Sara, o que que você vê de importante na pessoa contratar um profissional de social media? Eu vejo a importância do seguinte: o social media vai transparecer dois aspectos muito importantes dentro da rede social. O primeiro, quem é a sua empresa? Então, eu falo que um conteúdo que funciona, uma rede social que funciona, é uma rede social que posiciona a tua empresa, ou seja, comunica quem ela é e, ao mesmo tempo, te traz audiência. Por que que é importante contratar um social media? Porque o social media vai fazer o gerenciamento e o mantimento desse conteúdo. O empresário não tem tempo de pensar no que ele vai postar, não vai acordar no dia e vai pensar na demanda. O que eu posto hoje? Provavelmente vai ser a última coisa que vai pensar, porque tem N coisas para fazer. Então, o social media vai pensar nisso estrategicamente por você. E aí é importante ter esses dois aspectos bem definidos antes de você contratar um social media. Quem é a minha empresa? Então, eu vendo quais serviços, quais produtos hoje, qual que é o meu público-alvo, qual que é o posicionamento da empresa. A gente tem característica de ser uma empresa mais séria, nós somos uma empresa mais divertida, nós somos uma empresa... Precisa ter isso bem definido, porque senão também, se o social media não tiver esse briefing, ele pode acabar cometendo erros, ficar ali desnorteado, o que ele vai produzir. Então, primeiro, a empresa precisa saber quem ela é. E, em segundo lugar, o seu público-alvo. Quando entrega isso para o social media, ele consegue fazer com que o perfil cresça e traga resultado, porque ele sabe quem ele está representando, e aí ele vai buscar as estratégias corretas para representar, e ele sabe com quem ele está falando. O social media sabe fazer essa identificação? Sabe. Mas quando a própria empresa também sabe quem ela é e quem que ela está buscando, ela consegue analisar junto com o social media o que ela quer. Então, se o social media der uma ideia X de conteúdo, vamos produzir vídeos assim? Olha, de acordo com o nosso posicionamento da empresa, não combina, vamos produzir. Então, para mim, antes de contratar um social media, isso é essencial. Mas a importância de contratar é que ele vai fazer um mantimento que você não consegue fazer com a rotina, né, na Uhum. rede social. Uma coisa importante que você falou é que quando você entrega algo bem estruturado, né? Ou seja, você já tem uma ideia de quem você é ou daquilo que você quer passar para o seu público, o social media entrega o resultado. Resultado não é venda, né? Exatamente. Porque o social media, ele não vende. Ele faz com que o público tenha engajamento para que o seu comercial consiga vender, né? Exatamente. Então, assim, não quer dizer que, mas não está convertendo, não está convertendo. Às vezes o seu problema é lá no comercial, né? Não é no social media, né? Lá na parte de divulgação, né? Então, tem que entender muito bem isso, porque às vezes o pessoal pensa, não, eu estou investindo, mas meu comercial não vende. Mas não vende por quê? Às vezes você não tem um comercial bem preparado para vender. É uma cadeia, né? Mas você colocou um ponto aí muito interessante, puxando aqui para o lado do empresário. Normalmente, infelizmente, o empresário ele não sabe o que a empresa dele é. Sim. E aí, então, nessa situação, se o empresário não sabe, ele vai contratar um social media e ele não vai acabar não tendo resultado, certo? Depende do social media. Se o social media souber fazer essa análise de quem a empresa é, pode-se construir esse resumo da empresa juntos. Então, eu geralmente faço várias perguntas para a pessoa. Eu pergunto assim, são perguntas muito, muito específicas. Desde a infância, dependendo se eu for representar um profissional,
eu vou perguntar desde a infância. Se for representar uma empresa, eu vou perguntar desde a ideia da empresa, desde a fundação, para que eu possa entender, já que ele não sabe quem a empresa dele é, como que, enfim, como que ele quer representar, para que eu possa construir junto com ele esse brief. Demora um pouco mais do que já chegar com isso pronto, mas pode dar resultado sim. E como que o empresário pode reconhecer um bom profissional? Porque ao mesmo tempo que a gente teve um boom na internet, um boom, né, tanto em todas as profissões de contabilidade, social media, né, e tal, como que o empresário pode identificar um bom social media? O empresário pode identificar a partir do processo desse social media e da análise de métricas. Então, se eu chego em uma reunião para apresentar para um possível cliente, né, o meu trabalho, eu já vou chegar com as métricas. Olha, já gerei, porque como que eu sei também que o trabalho social media é bom? Através das métricas. Quantos cliques no link da bio, que no final é isso que todo mundo quer, o clique no link da bio, que a pessoa entra em contato, quantos cliques no link da bio já consegui gerar para as contas que eu administrei? Quantas visualizações ela já tiveram? Qual o engajamento que ela teve? E não só isso, o processo. Por quê? O social media é uma profissão que não pode, como é que eu posso dizer? Não pode ser demitida. Precisa ser um trabalho contínuo. Então, qual que é o processo? Qual que é o processo social media? Geralmente, um bom social media tem o processo de briefing, o processo de produção de conteúdo e aprovação do cliente. Então, eu mando esse conteúdo para que você possa validar antes de sair postando, para que não tenha nada na sua rede social que você não deu o aval. E depois eu analiso as métricas, que pode ser em um período semanal, quinzenal ou mensal, e te entrego essa análise de métricas. Então, você não pode também não saber quanto que deu de engajamento naquele mês, quanto que a gente ganhou de seguidores, o que está dando certo, o que não está dando certo. Eu diria que isso é o que separa os bons social media dos social media que não são bons. Essa análise estratégica. Olha, Cris, olha, Denis, esse mês nós fizemos tantos reels, esses e esses deram certo, esses e esses não performaram bem como a gente imaginava, vamos mudar a estratégia de fazer isso, isso, isso no próximo. Isso é um excelente social media, porque ele está trabalhando com números e não com especulações. Ah, mas não deu certo. Por que não deu certo? Tem que saber por que não deu certo. E tem que testar mais do que já deu certo. Legal. Excelente, ó, fica aí a dica de ouro, né? Para não jogar dinheiro pelo lixo, né? E é muito interessante, né? Às vezes, esse dia eu tava conversando com um colega meu, ele falou bem assim, eu cresci meu Instagram, sei lá, foi para 3.000 pessoas e tal. Eu falei assim, tá, beleza. Aí eu perguntei para ele bem assim, quando você posta alguma coisa sobre contabilidade, qual é o engajamento que você tem? Ele falou bem assim, dá pouca postagem, assim, pouca curtida, pouco comentário. Na verdade, nem comentário às vezes dá só curtida. Aí eu perguntei, tá, mas se você posta coisa pessoal, o que que dá? Aí ele falou, não, aí não, aí dá comentário, o pessoal fala, não sei o que lá. Aí eu falei, legal, então se você é contador, o seu público está errado para você. Exatamente. Porque você está com 3.000 pessoas que não aderem ao seu serviço. Então, se você quiser vender algo para esse público agora, você não vai conseguir vender. Então, você vai passar fome, se depender do seu público. O ideal é que a gente tenha 10% de engajamento e 5% de venda no perfil. Então, se não tem esses 10% de engajamento, nem esses 5% de venda do número de seguidores dele, tem alguma coisa muito errada. Sim. Porque, poxa, 5% ali de venda de 3.000 parece pouco, mas já são pessoas entrando ali, já são pessoas interessadas ali. Então, o público está errado. E tem muita gente que pergunta: eu preciso criar um novo perfil? Não precisa. Você precisa Sim. começar a produção de conteúdo de forma correta. Como que eu faço isso? Conteúdo de topo de funil, que a gente chama, conteúdo que atrai as pessoas, conteúdo de meio de funil, que é o conteúdo que envolve. Então, sabe, você vai cozinhando a pessoa ali, olha, eu realizo esse serviço, você vai colocar sempre de forma estratégica, mostrando os benefícios para a pessoa. Isso, só abrindo um parênteses, isso é crucial. A Sim. pessoa vai te ignorar se você só falar da sua empresa em um post. Nós realizamos serviço tal e tal. E o que eu tenho a ver com isso? Porque nós somos egoístas. Então, nós estamos ali na rede social buscando o melhor para a gente, buscando lazer, buscando prazer. Então, se eu vejo um post que só fala da empresa e não fala o benefício para mim, exemplo, imposto de renda. Saiba tudo sobre imposto de renda. A pessoa não quer saber tudo sobre imposto de renda. É lógico. Não perca mais tempo. Nem eu quero. Sensacional, é verdade, não né? perca mais tempo, não perca mais tempo com E daí, imposto de renda. e daí tá a importância de ter um profissional, né? Porque igual eu sou contadora,
contadora, eu vou focar aqui no ser contadora. Então, deixa para quem tem que ser social media, ser social media, né? É. Não, e outra, eu entendo da seguinte forma, por exemplo, contador tem que ser contador, social media, advogado, advogado. Então, assim, eu acho que cada um, se todo mundo tiver a sua área e todos forem bons profissionais, você tem resultado melhor e mais rápido, Sim, né? Não adianta você querer ficar aventurando, vou ficar aqui fazendo isso, aquilo. Não, você tem que ter alguém que pense naquilo, igual você falou, pense naquilo 24 horas, sim, né? exatamente. E atualizações, porque o empresário também não tem tempo de ficar se atualizando ali no que está dando certo na área dele, o que não está dando certo no digital. O social media vai buscar isso. E é muito importante ter alguém que pense nesse sentido. Eu fui para uma gravação com uma expert que ela tem conhecimento assim incrível da área dela. Ela realmente é expert naquilo que ela faz. E aí eu estou cobrando ela dos roteiros. Falei, ó, vamos fazer os roteiros, vamos fazer uma reunião para nós realizarmos os roteiros, porque a gente vai otimizar tempo na gravação. Qual que é meu papel enquanto social media? Deixar a linguagem de vocês, tendo conhecimento de quem é a empresa e quem é o público, instagramável, para que seja atraente para o público de vocês. Então, eu pego os gatilhos mentais que eu já sei, as técnicas que eu sei que funcionam, e aplico no conteúdo de vocês. E aí, estou cobrando ela dos roteiros, dos roteiros. Não realizamos os roteiros, chegou o dia da gravação. Eu fui na gravação, né? Aí nós perdemos umas 5 horas, eu acredito, gravando, porque não tínhamos roteiros. Porque ela queria falar X e eu falava, olha, coloca dessa forma. Aí ela até ficava brincando. Mas também não tem roteiro, né? Que social media é essa? Aí eu fiquei cobrando os roteiros. Então, assim, nós teríamos otimizado o tempo dela Sim. pensando se nós tivéssemos realizado os roteiros. Depois ela entendeu isso, nós ajustamos, mas enfim. Entende a diferença? De eu chegar numa gravação com aquilo que eu idealizei para gravar, que para mim, na minha cabeça, está excelente, mas um socialmente com a visão estratégica. Peraí, o que, que o público dessa pessoa busca? Sim. Daí a importância, né? A gente tem falado muito por aqui nessa primeira temporada, estamos quase encerrando a primeira temporada do podcast, né? Foi falado muito isso aqui, da importância, né? De um profissional. Para quem está começando, que não tem como fazer um investimento, ok, a gente tem aí o Canva gratuito, você mesmo grava ali no Instagram, mas a partir do momento que você começa a profissionalizar a coisa, a importância de você investir em profissionais qualificados. Isso seja na contabilidade, seja como dentro do plano jurídico, né? Tem a necessidade de fazer um investimento para que seja mais assertivo, Sim. senão você não sai de um patamar. Por exemplo, a gente estuda muito, né, sobre isso, sobre o que a gente está conversando aqui, Sara, mas tem coisas que você já falou aqui que a gente nunca tinha dado start, porque você está focada nisso, assim como eu sou focada em estudar contabilidade, gestão. Sim. E lembrando o seguinte, né? Por exemplo, você que está aí do outro lado e precisa fazer um trabalho, né, na rede social, não necessariamente você precisa contratar uma social media para poder fazer 24 horas as suas postagens. Não é isso. Então, existem pacotes pequenos, Sim. médios, Construir. maiores, né? Você pode construir isso junto com a pessoa, com o profissional. Então, o importante é não pare, né? Primeiro comece. Né? Exato. Primeiro comece. E depois as coisas vão acontecendo, e aí você vai contratar um profissional, Sim. e aí vai melhorando, e automaticamente isso vai te dando resultado. Sim. E aí você vai melhorando seus pacotes, né? E cada vez, né, Crescendo. crescendo na rede social. E depois você bota o interno. De benefício, a gente já falou muito aqui, né, de contratar um bom profissional e agora já deixamos aí que tem pacotes pequenos a grandes. Mas, Sara, conta pra gente o que que você vê aí na sua experiência, o que que as pessoas mais fazem de errados tentando ser no social media. Então, o primeiro ponto que eu vejo muito na rede social são conteúdos densos. Então, a pessoa quer falar da área dela, quer expor a empresa dela, quer que venham pessoas entrando em contato, mas aí ela começa o vídeo. Oi, tudo bem? Meu nome é fulano. E vai, assim, no ritmo lento. Existem nichos, aqui tudo que eu falo é para 80% dos nichos. Existem casos específicos em que esse modelo de conteúdo mais denso funciona. Exemplo, trabalhei com uma mulher que ela dava mentoria para conselheiros tutelares, uma profissional. Então, os conteúdos dela de 1 minuto e 30, 2 minutos davam resultado, porque as pessoas estavam buscando ela para saber de algo extremamente específico. Mas é 5% de quem está dentro da rede social. A maioria dos conteúdos densos não funciona. Outro ponto, outro erro muito comum que eu vejo também, foi o erro que eu falei sem perceber. Um conteúdo que não fale sobre a sua audiência.
Então, quando a gente fala de audiência de público-alvo, o que a gente está pensando aqui que é crucial? Dores e desejos. Vou passar aqui um exercício para os empresários antes de contratar um social media. Separe 5 dores cruciais, e é uma coisa que os empresários não sabem também muitas vezes. Separa 5 dores cruciais que o seu público tem, 5 problemas que o seu serviço resolve. E agora separe 5 benefícios que a pessoa vai ter ao te contratar. Com isso, você já tem 10 conteúdos, no mínimo. Porque cada dor, cada desejo vira um conteúdo. Mas as pessoas não pensam nisso. Quando elas vão produzir conteúdo, elas pensam da perspectiva de empresa. E aí acontece que elas são ignoradas. Aí fazem 20 posts, fazem 30 posts, não tem resultado algum. Porque você não está se comunicando com a sua audiência. Então, isso é um erro muito comum. Outro erro muito comum é o copia e cola. Eu vejo que tem algo em alta, eu vejo que tem algo ali, uma trend, eu vejo que tem. E eu quero fazer também, eu quero participar porque eu quero uma empresa em alta. E aí você tem lá 10 mil visualizações e nenhum seguidor através Sim. daquele rio, porque não combina com a sua empresa. Vou dar um exemplo clássico de trend: dancinha. Dancinha funciona para o nicho de contabilidade, Sara? Depende. Eu acredito que não. Se a sua contabilidade for voltada para algo mais popular, for voltada para algo mais divertido, algo mais alegre, talvez funcione. Agora, dancinha funciona para uma marca de roupa, uma influencer vestida com aquela roupa da marca, dançando uma dancinha do TikTok postada no perfil deles? Funciona. Eu já vi que funciona muito. Então, copia e cola, não dá para fazer copia e cola na rede social, só se você quiser não ter resultado. Nossa, dancinha. Tem um escritório de contabilidade de São Paulo que eles tentam lançar uma pessoa em questão lá, mas na área de gestão. E, cara, eles tentam fazer, eles não tentam, não, eles fazem as dancinhas, botam as trends com a gestora lá. Primeiro que nem combina com ela, não combina, a pessoa tá totalmente desalinhada aquilo com que ela é, com aquilo que ela quer chegar. A pessoa de potencial é incrível, mas eu não sei por que que eles insistem em fazer aquilo ali. E chega a ponto de ficar meio absurdo e feio, Sim. E sabe? atrai o público desqualificado. Sim. Exatamente. Porque vai olhar aquilo, vai passar uma impressão que eu não quero passar e vai atrair o público que não é meu possível cliente. Uhum. Não, eu estava em São Paulo, né? É, aí tava eu, mais um funcionário nosso. E aí ele falou bem assim, patrão, ó, tem que fazer aquela dancinha do Will Smith, do Will Smith. Você queria que eu e as crianças É, participassem? aí eu falei bem assim, quem? Eu? Aí ele, eu falei, rapaz, vou te falar um negócio, tem uns trem que eu faço, mas tem outras que, né, não vai ali, né, não bate. Eu acho que para loja de roupa vale, porque, né, você tá tendo que deixar irreverente ali, comprar. Essas contabilidades você não vai me ver dançando, provavelmente. É, A gente tem tentado passar aí uns rios mais extrovertidos, tem até dado engajamento, tem dado, né? Porque a gente também trabalha dessa forma, a gente Sim. tenta deixar um pouco mais leve a contabilidade, né? Mas tem limite. Sim, exatamente. Eu jamais vou muito permitir combinado. Denis dançando. até porque eu sou terrível dançando. Se fizer isso, eu mando É. embora a pessoa Ó, dançando, pelo amor de eu Deus. dançando é igual batida de trem, é um desastre, entendeu? Saiba que foi inteligência artificial. É lógico, com certeza. Exatamente, é aquilo que combina. É muito importante analisar, porque quem a sua empresa é o que vai te trazer clientes, possíveis clientes. Sim. Porque a partir do conhecimento do que eu vendo, eu sei para quem eu quero vender. Então, se eu estou ali, copia e cola, fazendo um monte de coisas que estão em alta para eu estar em alta, como eu falei, meu perfil pode bombar de visualizações, mas eu não vou ter nenhuma venda. Eu acho que assim, teve uma alta, né, de todo mundo fazendo tudo no Instagram, e agora a gente está na época que tem pessoas que já são experts, né, que já têm conhecimento do que funciona e não funciona, Sim. e as pessoas precisam procurar entender mais. E eu costumo dizer, Sara, que eu acho que não é só o social media, não é só o profissional de tráfego que tem que saber. O empresário, ele tem que Sim. saber minimamente para conversar e trocar e poder compartilhar sobre a empresa dele. Eu não sou especialista em tráfego, eu não sou especialista, mas eu sei conversar com você minimamente. Se você vier me apresentar um relatório, eu vou dominar ele, eu não vou.
mas eu sei entender o que você está falando ali minimamente. Sim, Porque senão eu fico perdido e jogo dinheiro fora mesmo. Então, assim, o empresário hoje, ele tem que entender, talvez ele não tenha que fazer as gravações, eu acho que ele tem que investir em profissional, sim, porque a gente hoje tem muita coisa envolvida. Tem arquétipo, tem posicionamento, tem a cor, tem o tipo de cabelo, é tanta coisa, sim, né? Ah, mas não precisa. Ok, talvez você vai fazer, né? A gente tem rios que você faz só de dirigindo, ou só andando, e aquilo viraliza. Ok, mas atrás daquilo ali tem uma estratégia. sim, Então, assim, e quem vai saber dessa estratégia é um profissional, isso não tem o que fazer. Então, tem muitos erros aí, né? E a gente vê, ah, eu fiz, não funcionou. Fala a gente mesmo aqui. E muitas vezes a gente jogou dinheiro fora por eu não saber conversar com um profissional. Recentemente, a gente gastou uns 8 mil com uma agência, por exemplo, e eles falaram, ah, grava um criativo. Eu fui saber depois, em São Paulo, na mentoria, que deveria ter pelo menos de 20 a 40 criativos para poder começar a patrocinar e acompanhar aquilo diariamente. Eu falei, caraca, e a agência não fez. sim. Então, assim, como que eu ia cobrar se eu não sabia também? Sim, é Né? E muito aí o importante. empresário fica refém. Ai, mas se eu contratei um profissional, não, desculpa, você tem que conhecer minimamente. É Exatamente. igual a mesma coisa que contabilidade. Você vai receber o imposto. Você tem que saber minimamente o imposto que você vai receber, o porquê da data de vencimento. Você não tem que saber fazer aquilo ali, Sim, mas tem que saber minimamente. Sim, sim. Algo interessante também, quando a gente fala em rede social, né, em se expor, melhor dizendo, existe um limite, eu acho, né? Eu entendo que existe um limite entre eu mostrar aquilo que eu quero que o povo veja e mostrar a minha vida pessoal, sim. né? Eu acho que existe um limite. Como trabalhar isso? Depende daquilo que você deseja passar do seu público. Então, Sara, o meu objetivo é ser uma pessoa que dá mentorias, que passa algo, uma mensagem acessível, que eu sou empática, que eu sou acolhedora. Então, é interessante que você mostre mais da sua família, da sua rotina, do seu dia Uma a dia. coisa muito interessante, né, onde a gente pode analisar essa vida entre aquilo que você quer produzir de conteúdo para a empresa e aquilo com a vida pessoal, né? Muita gente confunde isso, né? Aí posta coisa pessoal com coisa da empresa. E como fazer essa divisão e até onde a gente pode chegar com isso? Certo. Uma coisa que a gente tem que ter em mente é que depende da imagem que você quer passar, da comunicação que você quer ter. Então, eu quero passar algo mais leve, uma pessoa mais empática, mais acolhedora. É interessante que você mostre um pouco da sua família. E outro fator importante é que isso é um dos princípios do bom e velho marketing. Porque eu acredito que a gente não viveu uma ruptura, mas sim uma evolução e adaptação do bom e velho marketing. Então, um bom social media também tem que entender os princípios do marketing antigo, antes das redes sociais, porque eles se aplicam hoje. E um dos princípios é a compra, ela vai além da razão, ela também é emocional. Então, isso envolve também, quando eu vou contratar um profissional, uma empresa, se mostra ali um pouco do dia, o profissional mostra um pouco do dia a dia dele, que ele faz oração, se eu sou cristão, já vou me conectar com isso. Se ele faz exercício físico, se eu sou uma pessoa que está buscando uma vida saudável, eu já vou me conectar com isso. Então, eu vou ter mais tendência a contratar o profissional que tem um estilo de vida parecido com o meu do que o profissional que não tem. Sim. Então, é estratégico, mas não precisa ser aquela enxurrada de posts, como, por exemplo, influenciadoras que a gente vê, Virgínia. Ela vende ali um pouco da vida dela. Então, é completamente diferente de um profissional que quer produzir conteúdo e mostrar um pouco da sua vida pessoal. Tem como equilibrar isso de forma estratégica e de forma simples. Tem uma cliente minha que eu equilibro da seguinte forma para ela. Ela vende uma transformação de vida, então ela dá mentoria para as mulheres para que elas possam ingressar em uma determinada carreira. Eu falo com ela, você precisa mostrar o seu look do dia, você precisa mostrar você saindo para trabalhar, para atender, você precisa mostrar a bolsa que você está usando, porque o teu público-alvo específico não compra só aquela carreira, compra o teu estilo de vida junto. Eles querem a liberdade de tempo que você tem, eles querem... Aí é um caso. No seu caso, você precisa analisar o que é interessante para você, empresário, para você, para sua empresa, mostrar ou não mostrar. Interessante é isso, né? Tipo assim, mostra um estilo de vida. Mas não quer dizer que aquele estilo que está sendo mostrado é o estilo que você vive, de fato. Sim? Né? Igual você falou aí da Virgínia, né? A Virgínia, todo mundo acha que ela é aquela pessoa ali perfeitinha, né?
que não tem problemas, que não tem nada, mas que posta que todo dia tá rindo, que tudo tá bem, tá tudo tranquilo, né? Mas não é isso, a vida dela é totalmente diferente. A gente sabe disso porque não existe um ser humano, né, que vai cumprir aquele script todos os dias, ele tá tudo bem, tá tudo sempre maquiado, sempre, né, produzido, não é assim, né? Sim, inclusive a gente vê determinados empresários, né, que combinam ali com a estratégia de conteúdo, mostrando as derrotas que já teve no seu negócio. Eu falei uma vez, fiz dessa e dessa forma, que é o estilo diferente já do da Virgínia, que mostra aquela vida ali mais redondinha, uma coisa mais, como é que eu posso dizer? Uma coisa mais perfeitinha ali, com os detalhes e tal. Não, tem pessoas que querem se conectar também com as dores, com as crises que os empresários passaram. Então mostra os erros que já teve no passado. Então, são estilos de produção de conteúdo diferentes. O que importa, de fato, é quem eu quero atingir, o que eu quero passar. Se isso combina ou não com a minha estratégia de conteúdo. Porque se não combinar, não faz sentido. É isso aí. Então, já chegamos ao fim, né? Vamos deixar o nosso arroba, né? Deixa o arroba aí, Sara, pra gente poder conectar com você. É Sara Rangel, _Storymaker. Isso. Se você não conseguiu anotar, nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo, logo abaixo, tá ok? E depois você pode entrar em contato com ela aí a respeito de trabalhos, experiência, troca de experiência. Com certeza vai ser um prazer, ela vai atender vocês. Com certeza. Beleza? E nós agradecemos mais uma vez, né, Sara, Muito por ter obrigada. vindo. Foi muito bom. Conseguimos aprender muita coisa com você, né? E vamos para frente aí, marcar outros podcasts para falar sobre outros assuntos, porque a área digital ela é muito vasta, né? Então, assim, a gente tá falando um pouquinho aqui da vida no Instagram, praticamente, né? Mas Isso. tem YouTube, tem uma infinidade. Infinidade. Né? Então, muito obrigado, pessoal. Né? Antes de você sair desse vídeo, eu vou te pedir para curtir, compartilhar e clique aí no sininho para poder receber esse vídeo já em primeira mão, tá bom? Então, pessoal, até já, até o próximo vídeo.